Bom, Fernando Haddad falou sobre uma outra coisa também, que é a produção de alimentos. O sul do país, e a gente fala muito sobre isso aqui, inclusive graças à participação diária que a gente tem do Thiago Silva, né, do canal AgroMais, a gente aprendeu que o Rio Grande do Sul é um grande produtor agropecuário, né? Produção de carne, por exemplo, mas principalmente produção de grãos. E aí a gente está falando de soja, de arroz e de feijão. E o ministro Fernando Haddad comentou uma mudança que deve ser feita no Plano Safra, aquele plano de financiamento, né? Para que os agricultores possam pegar a grana emprestada para investir na produção e, quem sabe, tentar diversificar a produção no país todo. Vamos deixar o ministro explicar. Mais de 80% da produção de arroz do Brasil é no Rio Grande do Sul. Então, o que nós estamos agora propondo no próximo Plano Safra? Nós vamos criar um mecanismo de fazer com que os estados diversifiquem um pouco a sua produção. Ou seja, não fique uma cultura concentrada num estado só. Então, em vez do estado produzir, vamos dizer, só arroz e milho, ele vai ampliar um pouco o seu cardápio de culturas. Se todos os estados ampliarem um pouco o cardápio de cultura, saírem da monocultura e ampliarem um pouco o cardápio de produção de alimentos, o Brasil é tão grande que, se acontecer um problema num estado, a produção dos outros compensa. Será que compensa? Será que é uma ideia que dá certo? Vamos conversar com o Thiago Silva sobre isso. Na Rádio Bandeirantes, AgroMais. E aí, Thiago, como é que você avalia essa fala do ministro? Boa tarde para você. Oi, Aninha, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, nesse momento, Ana, toda a ajuda é bem-vinda, a gente sabe disso, mas essa forma, esse pensamento aí do ministro, do próprio governo federal, tinha que ter acontecido há um ano, pelo menos, um ano e meio atrás, ou quem sabe bem antes. Assim, para o pessoal de casa entender, a gente não muda a cultura da noite para o dia, né? Você não vai deixar de produzir uma commodity que você tem ali um arroz, um milho, né, ou uma soja que é adaptada a um tipo de solo. Por que o Rio Grande do Sul detém 70% da produção daquilo que nós consumimos no Brasil? Questão de solo e questão de clima, ponto. Você não consegue plantar arroz aqui no Centro-Oeste, você não consegue plantar arroz no Mato Grosso, aqui em Brasília, você não consegue plantar Mato Grosso do Sul, lá no Nordeste você precisa adaptar todo o solo. Então, assim, tem tudo, Aninha, toda uma questão por trás de simplesmente aumentar o Plano Safra, que nós já não sabemos de onde vai tirar dinheiro para isso, e tentar jogar isso assim para ver se cola e para ver se a gente vai cair nessa. Então, precisa ter muito cuidado, né, quando se fala as propostas como essa. Como que você vai incentivar um estado, os produtores, a apostar mais na cultura do que na outra, se naquela região não é propícia para isso? Você consegue entender, Aninha, o nível de dificuldade que nós temos nisso agora? Claro. Porque a situação ficou muito complicada. Aí o governo veio com aquele papo, vamos importar arroz para não subir os preços. Não, calma lá. Vamos devagar aí com a dor, que o santo não é de barro. É outra coisa também que já deveria ter sido pensado lá atrás. Por que nós não investimos em armazenamento? Por que nós não compramos mais para o nosso estoque? Por que nós já sabíamos que essas chuvas poderiam ser desse jeito e nós não investimos em tirar essa produção de lá? Então, esse é o pensamento que tinha que ter sido. Bom, agora não tem como pensar mais, porque o leite já foi derramado, não tem como chorar por ele. Então, vamos para outro viés. Mas vamos falar as coisas certas. Precisamos importar arroz porque nós não vamos dar conta de abastecer o mercado. Ponto. O pouco arroz que nós temos nos supermercados, nas indústrias de arroz, vão subir de preço, elas vão ser inflacionadas porque tem pouco grão, pouco cereal no mercado, a gente sabe disso, porque lá no Rio Grande do Sul, de tudo que a gente estava plantado foi colhido, já tinha mais de 80% colhido. Só que essa colheita estava em galpões que foi tomado por água, não tem arroz. Não tem como a gente tirar, nós vamos ter que comprar de fora. Pera, isso aí é importante, porque era algo que a gente chegou a ouvir, inclusive, de que, olha, uma boa parte da safra foi salva porque a colheita já tinha acontecido. Então, não, os galpões também estão alagados.
Exatamente, a Olha colheita foi só. feita, mas você precisa de armazenar esse grão em algum lugar. Nossa, então Esses, a maior parte foi perdida mesmo. exatamente, a gente sabe que Pô. lá tudo está debaixo d'água, gente. Não tem como ninguém coloca o grão no alto, né? Os galpões não são suspendidos, tem prédio, gente, tem apartamento tomado por água. Então, assim, precisa ter muito cuidado, principalmente o próprio governo tem que ter muito cuidado na hora de passar essas informações, porque a gente não consegue ter uma dimensão ainda do que acontece. Agora, quando a água começar a baixar, que nós vamos identificar animais que foram mortos, são granjas que acabaram, são suínos que já se foram perdidos. Então tem uma série de coisas ainda para serem trabalhadas e para serem levantadas. E o governo, nessa ânsia de ajudar e de mostrar que está fazendo alguma coisa, acaba colocando essas medidas aí que precisam de um pouco mais de atenção. Foi colhido? Foi colhido. Aonde esse arroz está? Aí está o X da questão. Essas áreas onde eles estão guardados, onde está armazenado, foram atingidos por chuvas ou não foram atingidos? Está tomado por água ou não está tomado por água? Vamos precisar importar ou não vamos? Então tem muita coisa, Aninha, que a gente precisa de ser levado em consideração ainda. A medida é importante, mas agora nós precisamos de injetar investimento na Embrapa para desenvolver sementes que se adaptam a outros solos, para você ter arroz em outras regiões, a não ser no Rio Grande do Sul. E isso tem que ser o primeiro ponto a ser pensado. Não é simplesmente chegar lá e jogar semente igual o ministro está achando e vai dar arroz em tudo quanto é canto no Brasil. Não funciona dessa forma. Então precisa de ter um estudo um pouco mais aprofundado. A medida é um pouco rápida demais para a gente entender o que está sendo feito. Vamos ter que importar, não tem jeito. Quando importa, a gente sabe que tem o frete lá para cá. O país que vai importar não vai vender barato, a gente sabe disso, porque aí você vai valorizar o seu produto, os produtores de lá começar a ganhar mais, vai chegar aqui um pouco mais caro e pode ter uma inflação em cima disso. O governo vai ter que buscar medidas para até abaixar um valor de um cereal que já estava muito caro e que está presente na mesa de todos os brasileiros. Por outro lado, a gente até ouviu falar de feijão, que poderia ter sido importado também. Não, não existe isso. O Rio Grande do Sul produz muito pouco feijão, não tem área nenhuma afetada, as outras regiões que produzem, está vendo a diferença da semente? Porque o feijão ele se adapta mais em outros estados, por isso que outros estados têm mais do que o Rio Grande do Sul, então o governo precisa de ficar um pouco mais atento agora nessas questões, viu, Aninha? Esperar mesmo para saber como que estão os nossos estoques, se eles foram ou não foram comprometidos, porque pode sim, imagina, você está tirando ali o cereal do campo, você está colocando o cereal no seu armazém ali na propriedade rural, vem toda aquela enchente, vem toda aquela chuva, derruba o seu armazém, como é que esse grão ficou protegido? Essa questão é que a gente tem que saber como é que ela anda por lá. Isso aí, tudo isso tem que ser repensado, muito bem apontado pelo Thiago Silva. Bom, era isso, Thiago, obrigada, viu? A gente volta a se falar amanhã aqui nesse mesmo horário. E a gente fala mais, e claro, né, Aninha, a gente tem que sempre lembrar que essas informações ainda são muito desencontradas, porque a chuva por lá deu uma trégua nos últimos 2 dias, mas começou a chover agora de novo, a gente não sabe o que vai acontecer, então enquanto não tiver dados concretos, não dá nem para a gente ter uma análise precisa do que é prejuízo, mas estima-se que passa dos bilhões também aí no agronegócio gaúcho, viu? É coisa lamentável, porque tem muito frango, tem muitos suínos, tem muita vaca leiteira também que pode ter sido perdido aí em todas essas enchentes. Exatamente. Valeu, viu? Obrigada. Bom trabalho para você. Abraço, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.